a carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, o capítulo de número 3, versículo de número 12. É um texto que todo mundo conhece. Eu acredito que todos conhecem esse texto de cor. É um texto alto para todos nós que estamos. Nós não temos a intenção de pregar expositivamente nesse texto, vamos usar ele como um texto alto, mas queremos usar aqui um tema hoje, uma temática, e o tema que vamos falar é alcançados para alcançar. Com a sua Bíblia aberta nesse texto, eu queria te convidar para um minuto de oração. Vamos falar com o Pai. Senhor, nós somos pequenos diante da Tua grandeza, Senhor. Pequenos, ó Deus, diante dessa palavra tão grande, tão gloriosa. Grande demais para a nossa pequena e limitada compreensão, Senhor, da qual não podemos entender por nós mesmos, se não depender de alguém maior que nós, a saber, o Teu Espírito. O Espírito da verdade que o Senhor nos enviou para nos conduzir a toda a verdade. Somos pequenos demais para entender por nós mesmos as verdades grandiosas e sagradas contidas na Tua palavra. Por isso pedimos ao Teu Espírito que mais uma vez nos conduza, trazendo a iluminação ao nosso entendimento, e faz-nos, ó Deus, entender a Tua vontade. E como já foi dito aqui, que nós diminuamos e que Tu cresça, que Tu fala conosco aqui, ó Deus, através da Tua palavra, e que essa palavra possa, meu Deus, impactar as nossas vidas, e que ela possa nos fazer mover para a glória do Teu nome, Senhor. Fala conosco, é a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Capítulo 3 de Filipenses, versículo de número 12, vamos ler até o 16. Quando pensamos nesse tema, foi este um texto que veio ao meu coração. Diz assim: não que já tenha recebido, alguma tradução vai traduzir alcançado, não que tenha alcançado, ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Só uma pausa nesse primeiro versículo. Não, parece que a revista Almeida e Corrigida traduz, não que eu tenha alcançado, mas prossigo para o alvo, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo. Uma outra tradução vai dizer assim: por aquilo que também fui alcançado por Cristo. Não que tenhamos alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para a qual fui preso ou para a qual fui alcançado por Cristo. Nós ainda não alcançamos, Paulo está dizendo aqui, olha, não que eu seja perfeito, não que eu tenha alcançado, mas eu deixo as coisas que ficam para trás, eu prossigo para alcançar, porque eu fui alcançado com um propósito, e eu prossigo para este propósito. O versículo seguinte diz assim: irmão, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Amém? Queridos, Paulo está dizendo aqui que ele prossegue para o alvo maior.
Nós fomos alcançados. Mas para que fomos alcançados? Essa é a primeira pergunta que eu queria que você pensasse comigo aqui. Para que nós fomos alcançados? Por que você foi salvo? Para que você foi salvo? A primeira pergunta, eu faria essa pergunta de duas formas. A primeira é: para que você foi salvo? Segunda, eu faria o que é salvação. Porque sempre a gente pergunta assim: para que você foi salvo? A pergunta mais óbvia, acertada e óbvia, que todo mundo já responde, é para ir para o céu. Eu fui salvo para ir para o céu. Verdade, querido? Nós vamos para o céu. Nós almejamos o céu. Mas nós não fomos alcançados e salvos simplesmente para isso. Limitar a vida cristã apenas a ir para o céu. Nós temos lindos hinos nos nossos cenários aí, né? Cantor cristão, batistas, afro-cristão, dos assembleanos, enfim, salmos e hinos, né? Dos presbiterianos. E aí, a gente tem vários hinos que falam sobre o céu, sobre a beleza do céu, sobre o anseio, o anelo do crente em estar no céu. Mas esse não é o fim último da nossa salvação. Eu costumo dizer que ir para o céu é apenas a consequência. Nós somos salvos para algo além de ir para o céu. A segunda coisa, você foi salvo de quê? A pergunta que faz, as pessoas sempre respondem: da condenação do inferno. Glória a Deus, já é um motivo suficientemente grande para a gente se alegrar na salvação, não é verdade? Mas não é só. Você não foi salvo apenas da condenação do inferno. Salvação não é apenas livres da condenação, é também, e é um motivo tremendamente, mas somos salvos da corrupção do nosso coração, somos salvos do pecado que habita em nós, somos salvos de nós mesmos, muitas vezes. Mas eu queria que a gente pensasse, a terceira coisa, e a terceira pergunta que eu faria, é: por que você quer ir para o céu? Eu quero ir para o céu porque o mundo é um lugar, não está sendo um lugar muito legal não, bacana não, né? Está meio ruim aqui, lá é bom, então eu quero ir para lá. Mas enfim, a gente vai discorrer algumas questões aqui, mas eu tenho 3 pontos para conversar com você. Por que nós fomos alcançados? Não fez, não colocou aqui, mas o primeiro ponto é que nós fomos, primeiro irmão, alcançados. Nós fomos alcançados para obter a imagem de Cristo Jesus em nós. Esse irmão, e eu, na minha visão, eu vou colocar aqui de forma que eu acho que é o grau, que é a sequência da salvação. O primeiro objetivo da salvação é implantar em nós a imagem de Cristo Jesus. Não é só para ir para o céu. Se fosse assim, seria bom se a gente está salvo, né? Por ficar morto aqui, vai para o céu. Mas a nossa salvação não é só para ir para o céu. A primeira questão é porque nós fomos salvos para carregar em nós a imagem de Cristo Jesus. O apóstolo São Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 29, você conhece muito bem aquele texto, que diz que Deus nos escolheu em Cristo e nos predestinou para quê? Para sermos conforme a imagem de Cristo Jesus, o seu Filho. Predestinar é destinar de antemão. A Bíblia diz que Deus nos escolheu desde a fundação do mundo e nos deu um destino final. E o destino final não é só o céu, o destino final do crente é ser como Jesus. É ser parecido como Jesus. Mas se você pensar muito bem comigo aqui, irmão,
Isso é muito sério, porque quando a gente olha para nós, a gente se vê aquém de ser como Cristo Jesus. Romanos 8:29, alguém tem aí? Vai. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmão, a Bíblia diz que lá na eternidade, Deus nos conheceu de antemão. E Ele nos predestinou, Ele traçou um destino para nós. Lá na eternidade, você não existia, eu não existia. Lá na eternidade, Deus nos conheceu e traçou para nós um destino que é ser a imagem de Cristo Jesus, o seu Filho. Então nós somos primeiramente alcançados para sermos como Jesus. Quer ver? Lê para mim, por favor, queridos. Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, Paulo está dizendo aqui, até que cheguemos à unidade da fé, até que possamos atingir a estatura do varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o anelo do crente, esse tem que ser a nossa perseguição. Não que a gente não deva perseguir o céu, mas nós temos que perseguir, antes do céu, perseguir sermos como Jesus. Enquanto a gente não chega lá, enquanto não chega esse dia, a nossa busca precisa ser de sermos semelhantes a Cristo Jesus. Aos Gálatas, parece que aos Gálatas, Paulo escreve que ele sentia dores de parto pelos irmãos ali daquela igreja, até que Cristo fosse formado neles. 1 Coríntios capítulo 15, eu queria que você lesse comigo esse texto, querido, que é algo interessante. 1 Coríntios, o capítulo de número 15, o versículo 45 a 49, eu quero ler com você. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 45, vai falar do primeiro Adão e do último Adão. Diz assim: pois assim está escrito, primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Primeiro homem, formado da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como nós trouxemos a imagem do que é terreno, escute isso, devemos também trazer a imagem do celestial. Nós fomos alcançados para carregar em nós a imagem de Cristo Jesus. Irmão, tem um filme que a gente já se viu aqui, e um livro, do Sidney Sheldon, Em Teus Passos, o que faria Jesus? Uma cidade que foi impactada, uma igreja, uma cidade inteira que foi impactada, depois que as pessoas começaram a se perguntar: o que faria Jesus?
nas situações mais corriqueiras da vida, das decisões a serem tomadas, eles tomavam tudo com base nessa pergunta: o que faria Jesus? Mas vamos, presta atenção comigo aqui, que isso aperta um pouquinho mais agora o nosso carro. Porque ser como Jesus é um desafio, irmão. Porque ser como Jesus não é apenas andar como Jesus, não é apenas agir como Jesus, mas reagir como Jesus. O nosso modelo é Cristo em tudo. Do que vamos fazer, tem que ser como Jesus. Quando tivermos que reagir a alguma coisa, temos que reagir como Jesus. E a pergunta que a gente deve fazer sempre é: o que faria Jesus nessa situação? Então a primeira questão é: somos parecidos com Jesus? Eu vou pedir para você ler 2 textos para mim, que a gente pula para a segunda parte e a terceira. Por favor. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. E 1 de João, capítulo 2, versículo 6. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 de João, capítulo 2, versículo 6. Ó, se eu não receber água aqui, eu vou protestar. Eu vou protestar, porque ontem teve água, hoje de manhã teve água, agora... Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguir os seus passos. Jesus nos deixou o exemplo para seguirmos os seus passos. 1 de João, capítulo 2, versículo 6. Quem tem? Quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Irmão, quem diz que permanece nele deve andar como ele andou. Então, irmão, a primeira questão é: fomos alcançados para carregar a imagem de Cristo. O pastor falou aqui de manhã e eu vou repetir. Quem não tem a imagem de Cristo não alcança ninguém, não. A gente não adianta querer inverter a ordem, não funciona. Primeiro, nós temos que ter Cristo em nós. É claro que eu não vou radicalizar, como alguns fazem por aí. Porque a igreja não reflete a Cristo, por isso que o mundo não vem para a igreja. Não. Isso. Nem sempre, queridos. Se a igreja fosse como Cristo, o mundo ia amar a gente. Não amou Ele. Ele mesmo disse assim: não amou a mim, não vou amar vocês. Não ouviram a minha palavra, não ouvirão as vossas. Foram hostis a mim, serão hostis a vocês. Também não vou radicalizar como muitos por aí. É porque a igreja tem isso, tem eles, e sempre teve. Nunca foi perfeita e nessa terra nunca será. Aliás, cobrar perfeição do cristão é alguém que tem tanta consciência de que não é perfeito a ponto de reconhecer que precisa de alguém, de um Salvador mais perfeito que ele. Mas a gente não vai radicalizar para um lado, mas também não vamos banalizar para o outro. Se não tivermos a imagem de Cristo, nós não alcançaremos o mundo. Primeiro, é preciso que Cristo esteja em nós. O segundo ponto,
falar de muitos outros. Mas eu preferi falar de 3. O segundo ponto seria: fomos alcançados para alcançar. Vou repetir sendo retórico. Antes de ir para o céu, nós temos uma segunda missão. E para mim, eu acho que essa é a ordem lógica. Primeiro, temos a imagem de Cristo. Segundo, alcançar pessoas para depois ir para o céu. Eu não quero te desencorajar de almejar o céu. Eu quero ir para o céu, mas eu quero que você tenha mais sede de ter Cristo, de alcançar pessoas. O céu é apenas consequência. O segundo ponto, eu queria que você lesse 2 textos comigo. A 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Você conhece esse texto até de cor. Pedro diz que nós somos povo eleito, nação santa, povo adquirido, exclusivo de Deus, mas para um motivo. E tem um motivo, eu queria que você lesse aí. Por que Deus nos fez um povo eleito, exclusivo, de boas obras, zeloso, um povo exclusivo dele? Eu queria que você dissesse e lesse para mim. 1 Pedro 2,9, eu acho. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A fim de proclamar a virtude. Eu falei o segundo, é o primeiro aí, o Bruno. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi para isso que Deus nos fez, povo dele. Foi para isso que Deus nos fez. Sacerdócio, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Foi falado aqui ontem que quando Deus escolheu Israel como uma nação sacerdotal, não era para o exclusivismo, não. Era para que Israel fosse o canal da bênção de Deus para o mundo. E eles não entenderam isso. A igreja também não foi chamada para ser um povo, agora estou salvo, vou aqui na igreja cantar, louvar Jesus. Não é só para isso, não. Nós fomos salvos, alcançados para sermos o canal de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Agora, irmão, tem uma frase de Charles Spurgeon que eu sempre gosto de citar. Charles Spurgeon diz que todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. E diz também Charles Spurgeon que quem não quer levar outros para o céu, pode ser que também não esteja indo para lá. Nós vimos aqui hoje de manhã que quando Jesus opera uma obra gloriosa na vida de uma pessoa, como fez daquele endemoniado, eles anunciam. Jesus diz para ele assim: agora vai para os seus. Anuncie, fala as coisas que Deus fez a você e como teve misericórdia de você. Todos que tiveram um encontro com Jesus falaram de Jesus. A mulher samaritana teve um encontro com Jesus e disse: venha ver. Filipe foi correndo para Natanael e disse: venha ver, encontrei aquele que diz as Escrituras, que diz Moisés e os profetas. Esse endemoniado de Gadara, como sofrido, destruído pelas forças malignas, agora liberto, consciente, passa de cidade em cidade, 10 cidades, anunciando a Cristo. Nós temos essa responsabilidade. Mas eu queria que você lesse um segundo texto, querido, e esse vai bater nas nossas costas.
E eu queria que você pensasse nesse texto. 1 Coríntios, por favor, capítulo 9. Versículo de número 16 a seguir, eu queria que você lesse comigo esse texto. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação. E olha o que diz Paulo: porque ai de mim, se não vos anunciar, se não pregar o Evangelho. Olha a consciência que Paulo tinha, irmão. Ele está dizendo ali: ai de mim, porque pesa sobre mim esta obrigação. Se todo cristão pensasse que isso é uma obrigação que pesa sobre nós, porque, irmão, quem tem que pregar o Evangelho não é o pastor, não é só o missionário. Essa é a responsabilidade de todo crente. O ID é para todos nós. E pesa sobre nós esta obrigação. Se todos nós tivéssemos a consciência do apóstolo Paulo, nós alcançaríamos mais pessoas. Mas continua comigo nessa leitura aqui. Se faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual o meu galardão? É que evangelizando, proponho de graça o Evangelho, para não me valer do direito que me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Ao sem lei, como eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para os ganhar os que vivem fora da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de todos, de todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Mas eu queria te chamar a atenção para o versículo 24. Não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcancei. Todo atleta em tudo se domina para alcançar uma coroa corruptível. Olha a palavra alcançar. Mas nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Paulo, quando ele diz que alguém, o que corre no estádio, corre por um prêmio, mas nós corremos por um prêmio maior, incorruptível. Quando Paulo está dizendo isso aqui, ele está dizendo num contexto maior, irmão. Não é apenas de salvação. Mesmo porque salvação não é um prêmio. O contexto maior desse texto é que ele está dizendo que ele corre para alcançar pessoas. É esse o contexto maior. Ele está dizendo que pesa sobre mim essa responsabilidade. E ele está dizendo aqui, olha, se eu faço de livre vontade, então eu tenho que ter galardão. Mas se eu faço porque me é imposta essa responsabilidade, eu sou dispenseiro. É o que me foi confiado, eu tenho que fazer sem esperar nada, porque isso me foi confiado.
Irmão, é responsabilidade. E deixa eu falar para você uma coisa. O ID não é opcional, não. Não é opcional. O ID é imperativo. É ordem. E quem conhece a linguagem militar sabe que ordem dada tem que ser ordem cumprida. Irmão, eu queria que você pensasse comigo aqui. É uma responsabilidade muito grande. E nós estamos aquém. Esse congresso foi feito, esse tema foi nos dado por Deus para chacoalhar nós dessa responsabilidade. Nós temos que ganhar pessoas. E quando eu falo por mim, queridos. Às vezes eu sinto vergonha. Tem alguém que diz assim, não sei, me fala a memória agora, quem é o autor da frase, mas diz, eu acho que é Spurgeon mesmo. Toda vez que penso no cristão que eu deveria ser, eu sinto vergonha do que sou. Eu não estou cobrando aqui de você tem que ganhar a pessoa, eu estou cobrando de nós, me incluindo como igreja, nós temos que alcançar pessoas, porque para isso nós fomos chamados. Eu acho que isso precisa inflamar o nosso coração, a fim de a gente orar, Senhor, me ajuda a alcançar vidas vadias. E depois, irmão, o terceiro ponto, e nesse terceiro ponto eu não vou ler. O terceiro ponto. Primeiro, nós fomos alcançados para que a imagem de Cristo seja estabelecida em nós. E nós precisamos perseguir essa imagem. E quantas vezes que a gente olha no espelho, a gente tem vergonha. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê como que Cristo é e vê como que a gente como eu acabei de dizer que dispor, a gente sente vergonha do cristão que a gente é. E como diz Paul Washer, eu não choro porque não tenho coisas, porque não tenho casa, porque não tenho riqueza. Eu choro porque não sou como Jesus. Eu acho que todo cristão deveria muitas vezes chorar, Senhor, eu não sou como Tu, me ajuda. Nós temos que buscar, irmão, ardentemente a imagem de Cristo. Me ajuda, Senhor, a ser como Tu. Me ajuda a agir como o Senhor age. Me ajuda a reagir como o Senhor reage. Segundo, a gente precisa de criar em nós essa responsabilidade de alcançar pessoas. Nós temos a imagem de Cristo para alcançar vidas, para amar, para alcançar. E por fim, nós fomos alcançados para habitar com o Senhor. Para habitar com Ele. Para isso nós fomos alcançados, e esse precisa também ser o nosso anelo. Mas eu disse certa vez aqui, vou repetir, eu fiz uma pergunta no começo, lembra? Por que você quer ir para o céu? O capítulo 20, 21, 22, os 3 últimos capítulos do Apocalipse, João se deteve nesses 3 últimos capítulos de falar do céu, das belezas, o muro de jaspe, o mar de cristal, as ruas de ouro, o lugar belo, o lugar maravilhoso. E temos, diga-se de passagem, nos nossos hinários, vários hinos que cantam com uma poesia magistral, a beleza do céu. Mas a gente não vai para o céu, a gente não quer ir para o céu simplesmente porque o céu é lindo. Então por que a gente quer ir para o céu? Habitar com o Senhor. E aí tem até uma controvérsia escatológica, teológica, se vamos habitar o céu, se vamos habitar a terra. Isso para mim jamais importa. O que importa é estar com o Senhor.
seja aonde for, porque alguém diz, irmão, que se o céu, por mais belo que seja, se Cristo não estivesse lá, ele não queria ir. Porque o que faz o céu ser o céu, ou o que faz o lugar, seja no céu, seja lá na terra, no paraíso, o anelo do cristão é, em primeira e em maior instância, estar com o seu Senhor. Eu escrevi um texto, já até citei numa pregação no retiro, quando eu escrevi, baseado em Apocalipse 21, 22, sobre as 3 maravilhas do céu. E eu destaquei que a primeira maravilha do céu é a presença de Deus, pois a Bíblia diz que Deus estará lá. A Bíblia diz que Ele próprio iluminará aquele lugar, não precisa de sol, não precisa de lua, nem de estrela, porque Ele mesmo iluminará aquele lugar. Apocalipse diz que Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. A primeira maravilha do céu é a presença de Deus. A segunda maravilha do céu é a ausência do pecado, porque a Bíblia diz que o imundo não passa por lá, que não entra nas portas, para dentro das portas, nada que o contamine. Lá é tudo puro e santo. E a segunda maravilha do céu é porque lá não tem pecado. E o anelo do crente primeiro é estar com Deus. E o segundo anelo é ficar livre do pecado, do vilão, que nos aprisiona, que tanto mal nos causa. Lembra que a gente já sabe que a salvação é 3 estágios. Nós já fomos salvos da condenação do pecado, isso é justificação. Nós estamos sendo salvos do poder, da influência do pecado, isso é santificação. Mas seremos salvos da presença do pecado naquele dia glorioso, quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, quando então o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, estaremos com o Senhor aonde não tem pecado, e isso é glorificação. A ausência do pecado. E por fim, a terceira maravilha do céu é a ausência da dor, porque a Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e lá não haverá mais choro, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo que o apóstolo Paulo sempre dizia. Quando Paulo dizia querer ir embora, ele não falava assim, eu tenho vontade de deixar esta casa, esse tabernáculo para ir para o céu, mas ele dizia assim, eu tenho vontade de deixar esta casa, esse tabernáculo terreno, para estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Por que nós queremos ir para o céu? Não tem nenhum problema de querer ver as coisas de ouro, mais cristal, o muro de jaspe. Mas o anelo maior é estar com Deus, é estar livre do pecado, é estar livre da dor, é gozar a eternidade ao lado daquele que nos amou, daquele que nos resgatou, sendo falidos, não tendo nada para oferecer, mas nos escolheu por livre graça, segundo o beneplácito da sua vontade. Irmãos, que nesta noite a gente possa refletir sobre isso e pedir, Senhor, ajuda-nos a refletir a Tua imagem, a alcançar pessoas. Enquanto estivermos aqui, que alcancemos pessoas, anelando aquele dia em que estaremos juntamente com o Senhor. Você pode orar comigo nesse momento? Senhor, nós louvamos o Teu nome por esse tempo precioso aqui, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de reunirmos como igreja do Senhor. E essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, que ela não seja apenas uma palavra jogada ao vento, Pai, mas que ela alcance os nossos corações, que elas
que ela possa gerar em nós essa consciência de que precisamos a cada dia buscar, perseguir, ó Deus, sermos como o Senhor, refletir a imagem do Senhor, andar como o Senhor andou, agir como o Senhor agiu, reagir como o Senhor reagiu, refletir a glória do Senhor nesse mundo, ó Deus, para alcançá-los. Pai, em nome de Jesus, que também esteja sobre nós essa responsabilidade, meu Deus, esse senso de urgência e de responsabilidade de alcançarmos outras vidas para Ti, Senhor. Que possamos sair do nosso comodismo, que possamos ser impulsionados pelo Teu Espírito Santo, a sair da nossa zona de conforto. Não precisamos, ó Deus, de megas eventos, mas apenas de falar, Senhor, do Senhor, no trabalho, na faculdade, aonde estivermos, junto aos nossos, essa responsabilidade de anunciar, ó Deus, o Senhor, a maravilhosa graça do Senhor que nos alcançou e que alcança o pecador que arrependido volta para o Senhor. Nos ajuda, Pai, para que possamos continuar nessa batalha, anelando a Tua volta, mas acima de tudo, anelando a imagem do Senhor em nós, ansiando e amando almas, amando vidas, Pai, que Teu Espírito nos impulsione, derrame sobre nós a cada dia porção de poder, para que possamos, impulsionados por esse poder, anunciar com intrepidez a Tua palavra. Em nome de Jesus. A oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus.